quadros do nosso movimento sindical, quadros para o movimento dos trabalhadores, como sempre, é importante para que a gente possa trocar ideias, transmitir opiniões, etc, etc. Por isso que eu já estou falando aqui pela terceira vez. Talvez já esteja um pouco chato. Primeiro eu queria dizer para vocês o seguinte, que o Marcelino, de passagem, ele invocou aqui uma reportagem da revista Isto É. Interessante que essa reportagem da revista Isto É foi feita da seguinte maneira. Tem um editor em Brasília que ele já tinha feito toda a matéria, segundo o que ele queria, e mandou um repórter ouvir alguns dirigentes do partido, inclusive eu. Evidentemente que aquilo ali não serviu de nada, ouvir o dirigente do partido. Ele já tinha feito a matéria, para você ver como é que essa gente age de má fé. Claro, ele pode estar bem intencionado em função dos interesses deles, não é? Mas foi assim que foi feito. E na entrevista que foi feita de dirigente do partido, ele não aproveitou bolufas, a não ser frases pensadas para justificar a própria linha do que ele estabeleceu na matéria. Ou como dizia um desses editores aí, dominantes, etc, etc, que o repórter chegou para ele, o Hélio Gaspari, ainda na revista Veja, dizia para o Hélio Gaspari, ó, aquilo que você mandou a gente procurar, pesquisar, etc, eu fiz a reportagem, não tem nada a ver. Vai ser meio duro a gente justificar aquilo que você queria. Ele disse, merda para os fatos. Os fatos que se dane, o que interessa é a nossa versão. E é assim que essa mídia age. Mas eu queria dizer para vocês, aproveitando, portanto, essa oportunidade, que ele diz que o PCdoB, cada vez mais, ele se distancia das suas origens, dos seus princípios, etc, etc, é que, na realidade, camaradas, o PCdoB tem procurado combinar dois aspectos essenciais, ou duas categorias essenciais, que são os seus princípios, os princípios revolucionários do PCdoB, e aquilo que a gente chama da contemporaneidade. O PCdoB não pode ser o mesmo partido fundado de 22, não pode ser o partido de 30, não pode ser o partido de 50, não pode ser o partido da década de 80, da época da ditadura militar, ele tem que ser o partido de hoje. E o partido é exatamente um órgão vivo, histórico, ele não é ahistórico. Ele caminha em função dessas realidades que a época coloca desafios diante de nós. Ou seja, o que nós perseguimos, camaradas, é o nosso grande ideal, o ideal comunista, que nós não abrimos mão, por isso que não mudamos o nome. Por que nós não mudamos o nome? Porque simplesmente a gente podia dizer que mudava o nome, como fez o PPS, como fez o Partido Comunista Italiano, que era considerado o maior partido comunista do Ocidente. Era o segundo partido da Itália. Mudou de nome. Nós mantivemos exatamente a identidade do Partido Comunista, com seus princípios e com sua concepção revolucionária, com sua base teórica, que é o marxismo e o desenvolvimento dele feito por Lenin. Então, mantivemos os nossos princípios. Na organização, mantivemos esse princípio do centralismo democrático, que, aliás, hoje eu digo para vocês, o PCdoB é o partido mais democrático deste país. Eu quero ver qual é o partido que tem encontros como esse. Aliás, nós realizamos um há poucos dias, que é um encontro também sobre a organização do partido, ou seja, um encontro sobre a questão de partido, em que participou mais de 500 pessoas, falaram não sei quantos. Nós ouvimos todos os companheiros falarem de forma paciente. Aquilo, evidentemente, trouxe grandes contribuições
E agora esse encontro. Quantos falaram aqui, camaradas? Quantos deram a sua contribuição? Ou seja, em 2 dias sentado, ouvindo. Qual é o partido no Brasil que faz isso? Nenhum partido, camarada. Então nós procuramos construir isso que nós chamamos de a inteligência coletiva. É fácil de dizer, fácil de falar. Agora, como é que a gente transforma isso em realidade? Ou seja, essa inteligência coletiva, ela evidentemente é mais potente de que a inteligência só de um, de dois, de três ou de um grupinho. É a inteligência do coletivo. E isso é uma arte, uma ciência, e o nosso partido tem procurado fazer isso. Por isso mesmo que é um partido que cada vez mais é um partido voltado para as exigências da contemporaneidade. Isso aqui é o PCdoB. E vocês vejam o seguinte, que o socialismo, companheiros, a construção dessa nova sociedade, nós ainda estamos no começo. Não existe padrão definido do que é essa nova sociedade, porque nem Marx avançou nessa questão de dizer o socialismo vai ser assim, assim, assado, etc, etc. Sabe o que Marx disse? Que o socialismo ia surgir por ser uma sociedade mais avançada do capitalismo mais avançado. Ou seja, inevitavelmente, essa sociedade socialista seria produto de uma revolução que levaria um novo modo de produção na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França. Isso não aconteceu, camaradas. Aonde se deu as primeiras experiências do socialismo no século passado? Porque a Comuna de Paris foi um ensaio. Aonde se deu? Exatamente em países mais atrasados. Então, foi assim que se deu. Então, esses países mais atrasados tiveram que seguir um caminho próprio que nem Marx previa. Cabe a Lênin exatamente dizer e justificar teoricamente e politicamente por que a revolução se deu nesse país atrasado. Uma teoria, né, duelo mastério e por aí vai. Nós não vamos dissertar sobre essa questão aqui agora. Mas foi assim que se deu. Ora, o que é que ficou dessa experiência do século passado? O que é mais importante, que foi a União Soviética, chegou ao fim, que foi uma grande derrota estratégica para nós. Mas foi uma primeira grande experiência genial. Eu tive recentemente vendo a vitória do Exército Vermelho na Segunda Guerra, é de emocionar. Ou seja, como é que um povo se junta com tanta força no exército que estava se formando para derrotar a maior fábrica de guerra daquela época, aquela máquina de guerra gigantesca que era o nazismo, e derrota. Porque quem derrotou os nazistas, camarada, foi o Exército Vermelho. Os Estados Unidos entrou no final de tudo, quando o Exército Vermelho já estava perto de Berlim. E tem exatamente um documentário extraordinário que pega todas as grandes batalhas que são decisivas, feitas pelo Exército Vermelho, batalhas que envolviam 2 milhões, 3 milhões de homens e mulheres que participaram também, que é uma coisa assim, uma epopeia, uma coisa gigantesca. Né? E quem primeiro chega a Berlim é exatamente o Exército Vermelho, com a bandeira da União Soviética no Reichstag, no centro de Berlim. Então isso não foi qualquer coisa, camarada. É gigantesco tudo isso. Mas a União Soviética, como se diz, desabou. Por que, então? Então, essa luta toda para compreender, tirar lições, ensinamentos dessa maior experiência. E continua hoje, como resultado desse período, experiências atuais, como a China, Vietnã, Cuba, Coreia do Norte, etc, etc. Mas tem aqui um fator essencial para você ver, então, que a gente tem que se contemporaneizar, se voltar para a realidade de hoje.
tanto os partidos que vão tomar o poder, como os partidos que estão no poder. E o que é que fez esses partidos, no caso, mais concretamente, a China, o Vietnã e agora Cuba? E agora Cuba? Todos eles, camaradas, porque são países ainda atrasados para chegar a essa grande conquista de uma sociedade superior à sociedade capitalista, o que é que todos eles fizeram? Tiveram que fazer aquilo que Lenin começou na Rússia, 4 anos depois da tomada do poder, a NEP. Eu estou convencido, camaradas, de que nesses países mais atrasados, você chegar efetivamente a não perder a perspectiva do socialismo, você tem que fazer uma NEP. Foi exatamente o que Deng Xiaoping fez na China, depois de 30 anos. E se ele não chegasse a isso, a China entrou num zigue-zague, 30 anos sem saber por que ia. Que sociedade é essa que vai se construir? Um país atrasado como a China. Depois de 30 anos é que eles conseguiram saber ou localizar as grandes questões para dar curso a essa, sem perder a perspectiva do socialismo. O Vietnã também seguindo a mesma linha que agora Cuba. Porque é uma situação adversa que nós vivemos. É um quadro de correlação de força em que a revolução ainda está na defensiva do seu conjunto. E o que acontece na América Latina, camaradas, com essa experiência do socialismo do século XXI, eu falava aqui há pouco o seguinte, que a gente pode fazer uma revolução sem luta armada. O que é que acontece na Venezuela? Como é que o Chávez foi eleito? Foi eleito levando em conta as instituições daquele momento no país e por eleições, ou não foi? Agora, depois, para você ver que o processo revolucionário é radical, tentativas de golpe, questões, evidentemente, da luta política radical, que teve um grande papel ali, a participação popular cada vez mais intensa, mas não houve um processo de luta armada. Não houve. E a gente pode dizer que há uma revolução em curso na Venezuela? Há. Uma revolução de caráter democrático e nacional. Assim que Chávez exatamente coloca isso com uma perspectiva de um socialismo do século XXI. É uma experiência interessante? É. É uma experiência que nós devemos acompanhar? É. Olha aí. Então, o problema, camarada, que está na ordem do dia, essa luta que é fundamental desse grande ideal pelo socialismo. Agora, as formas você tem que procurar. Os meios você tem que procurar em função da realidade de cada país e da época que nós vivemos. É assim que a China está fazendo, é assim que o Vietnã está fazendo, é assim que Chávez e mesmo na Bolívia o Evo Morales tem procurado realizar, levando em conta o Evo Morales também foi eleito por eleições normais lá na Bolívia. E procurou fazer um processo que é um processo persistente, constante e revolucionário. Para onde vai a consequência disso? A vida que vai dizer. E o processo se dá dessa maneira. E o PCdoB aqui no Brasil, camaradas, nós poderíamos não participar do governo Lula, ficar de fora. Participamos do governo, foi certa essa participação, cada vez mais nós nos convencemos que foi certo. Porque antes um partido comunista não poderia participar da responsabilidade de um governo nacional que não fosse o partido com hegemonia. Evidentemente que ele podia fazer uma aliança ampla, uma aliança popular, uma aliança democrática, mas ele com hegemonia. Então, se fosse seguir essa linha, então não ia participar do governo Lula. Ele tem que ficar de fora. Olha aí. Então, tudo isso são questões da realidade contemporânea para fazer ir adiante e perseguir o objetivo socialista. Essa é que é a questão. Nós não podemos perder de vista esse rumo, essa perspectiva. Agora, os meios, as condições, nós temos que ver, como eu disse aqui ontem, a realidade concreta. A análise concreta da realidade concreta. E os princípios básicos nós não abrimos mão, e nem do nosso grande ideal, do nosso grande objetivo.
Por isso mesmo, eu estou dizendo essa questão, camaradas, porque nós estamos discutindo aqui o partido, o PCdoB, no seio dos trabalhadores. Ou seja, essa é a parte final aqui da nossa discussão. E aqui é um encontro dos comunistas. Aqui não é um encontro da CTB, é um encontro dos comunistas. Ora, e os comunistas, camarada, entre os trabalhadores, para nós é fundamental. Esse é um dos princípios, porque faz parte exatamente da concepção desse partido. Esse partido é um partido com esses ideais, porque a base social dele, essencial, são os trabalhadores. Eu já dizia também na abertura, sem os trabalhadores não vai haver transição para essa sociedade, essa transição para a sociedade socialista, não vai haver. E trabalhadores com consciência política e social. Ou seja, e um partido que tem autoridade de expressão entre esses trabalhadores. Sem isso, não vai haver essa transição. Ou seja, um partido que tem hegemonia no sentido dessa transição, com essa grande base social que ele expressa, que alimenta esse partido. Então é isso que nós objetivamos. Esse é o nosso esforço. Por isso que essa discussão do partido entre os trabalhadores, a organização sindical é um meio, e é um meio exatamente para a gente participar da luta no nível atual, mas é exatamente tudo isso se resume como o partido se ligar aos trabalhadores. O Batista levantou bem isso aqui, o Nivaldo também na sua intervenção inicial. Nós temos que trazer os melhores líderes, as pessoas mais conscientes, as mais devotadas, as mais honestas entre os trabalhadores do nosso partido. O Batista frisou isso aqui. Isso é fundamental para nós. Eu dei o exemplo do Netinho como um líder popular que a gente vem e faz exatamente esse polimento dentro do partido. Mas você pode ter isso como uma questão essencial. A fusão se dá dessa maneira. Se a gente não traz para o seio do partido pessoas importantes entre os trabalhadores, ou seja, pessoas ainda que não são lideranças destacadas, mas têm influência. O seu papel é um papel de respeito, ele tem autoridade entre setores dos trabalhadores. A gente vai trazendo essas pessoas para o partido. Isso é fundamental para nós. Portanto, esse trabalho, camaradas, da relação do partido com os trabalhadores, isso para nós é essencial. Não é uma questão qualquer. E o que é que o partido fez, levando em conta a realidade da nossa época e do Brasil? É que nós temos falado muito do nosso programa, e o programa é essencial para essa relação. Eu não vou me ligar e trazer gente para o partido sem programa. Eu tenho que ganhar eles para o nosso programa. O programa é exatamente esse veio fundamental. Mas o estatuto do partido, que vocês veem que foi também muito importante a gente ter dado esse grande avanço no 11º Congresso do Partido, nós aprovamos um novo estatuto do partido. Às vezes o programa, camarada, não é nem lembrado pelos quadros do partido e nós estamos fazendo uma campanha de que é preciso a gente ter o nosso programa como uma referência cotidiana. Mas é também preciso o partido ter a compreensão do seu estatuto. E o que é que nós fizemos no estatuto? Você veja aqui a criatividade e a capacidade que o partido tem de procurar fazer com que o partido, cada vez mais, ele possa ter influência junto ao povo e incorporar parte significativa desse povo para as suas fileiras. É que nós chegamos a definir que o nosso partido, os seus membros são constituídos de militantes e filiados. Ou seja, qual é o Partido Comunista que chegou a definir ou chegou a essa conclusão? Nenhum. Isso parte de uma época e de uma realidade como a nossa. O militante é aquele que tem mais compromisso com o partido, portanto tem mais deveres, mas tem mais direitos. E o filiado tem seus direitos, tem seus deveres, mas tem menos direitos, digamos assim, e menos deveres também comparativamente com o militante. Ou seja, isso é uma ideia bastante criativa e importante. Por quê?
Porque quando a gente fala que nós temos 260, 280 filiados, né? Esses filiados, uma parte deles é militante. Só que essa militância, que aqui o André falou, que era 102 no último congresso, se persegue agora nessas conferências, que é em torno de 130 por aí, militantes, a gente faz a ideia que esses militantes têm liame com o partido, têm ligações com o partido. Mesmo que não tenha células de base organizada, ele tem que ter um liame com o partido. E é isso que eu quero exatamente levantar para vocês. Ou seja, não pode deixar de haver, camaradas, mesmo para o filiado, e mais ainda para o militante, porque o filiado vai se transformando em militante ali. Isso também é dialético. Ele passa a ter liames com o partido. E liames com o partido são várias formas, antes até de você ter uma organização de base. Nós devemos ser exatamente flexíveis nessa questão e compreender isso. O diabo é que você filia, a gente filia muita gente, e depois não tem liame nenhum com o partido. Para que adiantou aquela filiação? O liame, camaradas, tem várias formas. O Batista aqui disse aqui, mobilizou aqui os dirigentes partidários o seguinte, para fazer um trabalho sistemático de distribuição do jornal à classe operária. Isso não é um liame com o partido. E um liame fundamental. Olha aí, a questão do nosso site também, que é um site hoje bastante divulgado, esse não é um outro liame com o nosso partido? O nosso programa, que todos têm que receber, não é um liame com o partido? E os cursos básicos que nós estamos agora aprimorando, você teve aquela fase daquele curso básico com vídeo e tal, e agora nós estamos atualizando isso. Todos que são filiados, filiou, passa pelo curso básico, camaradas. Isso é uma questão do beabá, isso é uma questão fundamental para nós. Tudo isso é que vai permitindo esse liame. E as outras questões é o que o nosso encontro sobre a questão do partido disse. Nós temos que dar um grande peso, camaradas, à formação das organizações intermediárias, municipais, distritais, etc., para que esses municipais tenham as suas organizações de base. Porque se você não tem um municipal forte, ele não vai ter organização de base. Essa organização de base vai ficar no ar. Então, essa ideia de você ter os organismos intermediários organizados, fazer um grande trabalho de organizar todos esses dirigentes intermediários, é fundamental para você ter base do partido. Se você não tem nenhum organismo intermediário, como é que vai surgir a base? Essa ideia do pivô também. Se não tiver na base uma pessoa interessada, uma pessoa mais comprometida, a base não vai existir, não vai ter o eixo. Tudo na vida, camarada, tem que ter eixo. Tanto na natureza, como na realidade social também. Eu quero ver roda girar sem eixo. Tudo tem que ter um interessado ali. Se não tiver pelo menos um interessado, um mais consciente, a base não vai para diante. Então, essas questões que o nosso partido já debate há muito tempo, etc., etc., são fundamentais para nós. Outra questão que eu queria aqui dividir com vocês é esse problema da renovação e esse problema da alternância no partido. E isso tem reflexo também nas entidades de massa, aonde os comunistas participam. Ou seja, o nosso partido, camaradas, é um partido que cada vez mais ele é um partido democrático. Porque é um partido que existe liberdade de opinião no nosso partido. O que não existe no nosso partido é liberdade para existir tendência organizada. Aí não. Aí é a fronteira. Isso aí, camarada, isso aí é coisa do PT. Não é do PCdoB. Claro. E nós é que somos para o PT. Ó. Vocês ainda não são um partido verdadeiramente. Vocês são uma federação. Aliás, eu disse isso na última reunião lá. Eu disse na última reunião com a presença do Lula e do Rui Falcão. Vocês ainda... Porque eu perguntei, mas vem cá, Rui, qual é a tua? Você é de qual tempo?
Ah, não, aí entrou o Eloy Pietade, disse, não, são três tendências, ele é mais do lado da tendência tal. Ele, pô, esse é o PT, camaradas. Por isso que na hora dos grandes desafios, das crises mais profundas, um partido como esse tem muita dificuldade. No enfrentamento daquele momento que sacode, que revoluciona. Esse partido, na hora de agir, camaradas, ele se dispersa. É a mesma coisa que uma coisa amorfa, bate, espirra para todo lado. Então, isso ainda é um partido em construção, no meu modo. Partido ainda é um partido em construção. Então, o nosso partido, camaradas, tem liberdade de opinião, e nós avançamos muito nisso. Liberdade de opinião que alguns quadros, inclusive, pode falar para fora do partido, emitir a sua opinião, desde que seja questão que o partido, a sua direção, ainda não assumiu aquela questão com uma posição de partido. E nós temos procurado fazer isso. Ou seja, questões como essas que a Comissão Política, o Comitê Central, tem procurado trazer para eles, já que é uma questão importante, quando a gente decide como questão do partido, é a questão do partido. É assim que nós temos agido, é dessa maneira, com ampla liberdade de opinião, que antes a gente tinha mais dificuldade disso, hoje não. Hoje nós não temos medo, camarada. Pelo contrário, não temos medo das ideias. A luta de ideia é que forma a ideia correta, a ideia justa. Muito bem. Por isso, camaradas, que é preciso também sempre renovar. E eu acho que uma característica do PCdoB, que nós temos que firmar essa característica. Essa é a característica do PCdoB. É partido dos trabalhadores, das mulheres e dos jovens. Isso é uma característica forte. Porque onde tem mulheres e jovens, tem coisa nova. Os velhos também. Ou seja, sim, os velhos, eu estou toda de trabalhadores têm velho, tem jovem, tem tudo. Né? Ou seja, a base nossa são os trabalhadores. A base nossa são os trabalhadores. Por isso mesmo, camaradas, que essa característica da juventude da mulher é que ela dá um sentido de coisa nova. Você de verme, de coisa verde, que vai surgindo. Porque você vai num lugar, você não vê nenhuma mulher, não vê nenhum jovem, qual é a tua conclusão? Esse partido está estagnado. Ou não é? Ou não é? Então, essa característica, camaradas, tem que ser do PCdoB. Tem que ser do PCdoB. E isso é importante para nós. Por isso que a renovação, camaradas, tem que ser feita, porque aqui entrou essa discussão. Renovação pela renovação, entre nós não existe isso, camaradas. Isso. A visão nossa é sempre dialética em tudo. Renovar por renovar, nós temos que, na renovação, dar continuidade. Imagina que a gente chega, muda toda a direção, todos aqueles que eram companheiros, digamos assim, que trouxe o barco até aquele momento, e diz, ó, vocês ficam fora, vai entrar uma outra tripulação, Muda tudo. e vocês não têm mais nada que fazer aqui. A tripulação não. Isso é uma visão antidialética, camaradas. A visão antidialética. Nós temos que exatamente ter esse equilíbrio entre a renovação e a continuidade. Ou seja, não pode simplesmente uma direção, e mesmo na organização de massa, desaparece todo mundo e entra outra gente completamente nova. Como é que você vai fazer essa continuidade? E no partido mais ainda. Então esse equilíbrio é fundamental para nós. E veja bem, camarada, nós fizemos um grande esforço, porque o exemplo maior é o nosso Comitê Central, que é a organização maior do partido. Ou seja, nós passamos de 100 membros do Comitê Central. Há uma renovação, muitos jovens, etc. Vocês viram aqui, no transcorrer dessa reunião. Você viu, foi falado muito aqui do Aurino. Por que o Aurino acabou assumindo muita tarefa? Porque exatamente é um quadro, e eu posso dizer um quadro atual, jovem, e que tem um papel destacado, que vai ocupando as tarefas. É membro do Comitê Central.
Você tem aqui, que teve na nossa mesa aqui, o Divanilton. Ou seja, é também um quadro jovem mesmo do Comitê Central. É recém do Comitê Central. Eu estou dizendo esses dois nomes simbolicamente, porque são muitos que aqui eu não vou falar. Simbolicamente, eu estou me referindo. Aqui no Comitê Central, camarada, você vê que desfilou hoje, eu não sei se antes também, desfilaram por aqui mulheres jovens com grande responsabilidade no partido. Você vê a Bia. A Bia é nossa responsável pelo departamento de quadros. E nós vamos dar, camaradas, um grande destaque a esse departamento de quadros. Ele está em formação, mas ela é a titular desse Departamento Nacional de Quadros. Uma pessoa jovem, membro do Comitê Central, você viu exatamente a intervenção dela aqui. Passou por aqui também a Lúcia Stupfer, que é exatamente secretária do Movimento Social. Você vê a intervenção que a Lúcia fez aqui para nós. Passou por aqui também o Júlio Veloso, que é exatamente o responsável pela juventude jovem, pessoas assim com grande bagagem, com grande possibilidade de contribuir para o nosso partido. Você pega um jovem operário também, como é o Marcelo, que já era do nosso Comitê Central, mas um exemplo, eu falei isso aqui ontem, a gente fala muita tese, muita teoria, organização de base, mas não sei o quê, papai, mas não tem um exemplo concreto lá dele, não sei quantos anos lá na GM, mantendo uma base do partido e crescendo, filiando inclusive para a CTB. Então são membros do Comitê Central, camarada. Nós temos procurado fazer essa renovação. O secretariado nacional do PCdoB foi praticamente todo mudado, todo renovado. E tem mais. O presidente do partido não é ad eterno. O que é que exatamente eu coloquei para o Comitê Central? Esse é meu último mandato. Último mandato. E nós vamos trabalhar na sucessão da presidência para o próximo congresso do partido. Ou seja, a minha contribuição, camaradas, foi uma contribuição que eu dei. E procurei dar do melhor nesse sentido. E ainda vou contribuir até eu sair do partido, da sua direção, da presidência do partido. Mas isso, camaradas, é fundamental, porque o partido tem outros jovens, outra geração, que é mais consentâneo com a época e com a realidade que a gente vive. Eles vão contribuir muito e muito mais do que eu. Então não é essa questão de que necessariamente tem que fazer alternância, não. Porque a vida é assim, ela se dá num processo de renovações e de mudança. É tudo assim na vida, camarada. Está tudo em movimento, tudo. Essa é a dialética, essa é a compreensão nossa. Não tem nada parado. Você pensa até, essa mesa aqui fixa, etc., está cheia de átomos dentro dela girando. Com o tempo também ela vai se deteriorando. Ou não é? Essa é a visão dialética, é a visão do mundo. Ou seja, a visão dialética materialista. Está tudo em movimento, camarada. Então, por que conosco a gente deve ter uma posição escolástica idealista? Logo os comunistas? Não. Por isso mesmo, camaradas, essa questão da renovação é fundamental para o partido se colocar cada vez mais à altura das novas exigências, das exigências de uma época em mutação e em desenvolvimento. É por isso. É exatamente por isso. Por isso que essa discussão que foi feita aqui, camaradas, nós temos que levar a sério. Essa visão da renovação é muito importante, camarada. Muito importante. Aqui se falou, o Batista está saindo para dar lugar a um outro companheiro, que evidentemente é um companheiro que já vem construindo também e ajudando no trabalho do movimento sindical entre os trabalhadores com experiência muito diversificada, que é o Univaldo. Ou seja,
o Nivaldo pode dar uma contribuição muito grande ao partido. E olha o que o Batista vem dando de contribuição. O próprio Nivaldo falou. Ou seja, o Batista, camaradas, tem uma trajetória que eu considero uma trajetória impecável. Evidentemente que ninguém é santo. Esse negócio de santo não é entre nós. Ou seja, essa história também de dizer que o comunista é feito de material raro, etc, etc, você começa a piada. Na realidade, nós somos humanos, temos as nossas características, natureza humana. Agora, estamos inseridos na luta política, na luta de classe, e é por aí que a gente forma as nossas ideias, as nossas concepções, etc, etc. Mas o Batista vem dando uma grande contribuição nesse sentido e pode dar, a partir daí, uma contribuição muito importante para o partido, pela experiência que ele acumulou. Então, o partido ganha duplamente, porque renova uma área que é fundamental e, ao mesmo tempo, o Batista pode ir para outra área que é essencial para o partido dar a sua contribuição pela experiência que ele tem. Olha aí uma coisa dinâmica. Por isso mesmo, camaradas, isso é o PCdoB de hoje, é o PCdoB contemporâneo, é o PCdoB moderno. Agora é o PCdoB do socialismo, é o PCdoB do comunismo, mas é o PCdoB da atualidade, do mundo de hoje, porque o nosso objetivo é a hegemonia, é a conquista da hegemonia. E se a gente fica paralisado, se a gente fica simplesmente com alguns princípios na mão, sem saber traduzir a época, camaradas, qual vai ser o nosso papel? Nós temos que entrar no curso político, isso requer exatamente todo esse processo de mudança, de renovação, de saber compreender a época em que nós vivemos. Nós não queremos ser isso que restou aí do PCB. Isso é uma seita. Isso não é para mudar coisa nenhuma. Isso é exatamente para dizer que tem princípios e ficar lá falando entre eles. O PCdoB já saiu dessa há muito tempo. Isso não é o PCdoB. O PCdoB é um partido de ação política, é um partido que está metido no curso político e vai cada vez mais jogar um papel político crescente nesse curso político nacional e levando em conta a realidade da nossa época. Por isso que esse encontro, para concluir, é um encontro muito importante, camaradas, porque nós estamos tratando aqui das nossas lutas entre os trabalhadores, o papel exatamente que essas organizações têm entre os trabalhadores, sobretudo a nossa central, e como organizar o partido entre os trabalhadores. E a CTB, camaradas, é um grande instrumento nosso. Eu disse lá na abertura do nosso encontro, lá naquele teatro lá em Nazaré, a CTB foi uma grande conquista do partido, repito isso. É uma questão estratégica para nós. E essa discussão aqui é que nós chegamos a uma nova etapa, o desafio passou a ser maior. Nós vamos levar adiante aquilo que nós pretendemos, ou seja, esse encontro, essas resoluções aplicadas, nós construímos uma nova fase. Ficou histórico a reunião do Comitê Central, que nós decidimos pela organização da CTB. Falei aqui, inclusive, do Lula, o pedido que o Lula fez. Foi histórico essa reunião do Comitê Central. Eu acredito que esse encontro vai ser um encontro histórico, porque nós vamos aplicar essas resoluções e nós vamos caminhar efetivamente para a disputa da hegemonia no seio dos trabalhadores. É isso. Êxito, camarada.